É, meus amigos, quando a fase não é boa, tudo conspira contra. Meu Deus do céu, precisa fazer uma missa, oração, uma reza braba lá naquele CT, porque o negócio tá feio. Vamos falar aí da fatalidade, da lesão do Rian Francisco, que era a nossa esperança aí para um bom futebol desse ano, e do jogo de amanhã contra o Bragantino, que é essencial para o São Paulo no ano, né? É isso aí. Mas antes eu quero te pedir, você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like, ativa o sininho, ajuda o canal nosso a crescer aí, beleza? É isso aí, galera. A semana inteira a briga era, as contendas, as resenhas era sobre o Lucas. Lucas volta a jogar quando? Porque o Lucas tá isso, o departamento médico libera, aí um vem com notícia que o Lucas tá se sentindo aí no incômodo, ou não tá confiante, e todo mundo isso, e depois da derrota pro Flamengo, todo mundo falando, não, Rian Francisco tem que jogar, Rian Francisco tem que jogar, André Silva não dá mais, André Silva não dá mais, e hoje durante o treinamento, foi noticiado que ele teve um entorse no joelho esquerdo, rompeu os ligamentos e, para tristeza da nação São Paulina, Rian Francisco vai fazer a cirurgia e só volta o ano que vem. É 9 meses. No mínimo. No mínimo, cara. Uma fatalidade aí, toda a recuperação, desejamos tudo de bom pro Tudo Rian só, Deus Francisco, uma abençoe e boa põe as mãos. recuperação, e é isso, é um moleque novo, tem uma carreira a trilhar ainda, se Deus quiser vai recuperar até mais rápido, né? Mas a fatalidade, 9 meses aí fora, não é que a torcida São Paulina queria muito já como titular, fez um início de ano maravilhoso na base, é a esperança do São Paulo até em venda para conseguir um caixa, e vem essa fatalidade aí, né? Que é coisa do trabalho, né, gente? No treinamento ali, ele infelizmente se lesionou e a gente perde os nossos dois melhores atacantes do elenco fora no ano por romper ligamentos, né? Em fatalidades, cara. É triste, a gente já vem pedindo aí a utilização do Rian num 4-3-3 com dois pontas de velocidade e ele como 9 e aí acontece isso. E agora vamos ter que depender de André Silva, de Neno e sei lá se esse Tapia será grande coisa, né? Galera, na verdade é o seguinte, né? A gente fica triste com essa notícia, até pelo garoto, né? Porque era a hora dele. Eu achei que era a hora Já dele. passou da hora Era a dele. hora que ele ia falar, ó, aqui, ó. Ô, cara, Salvador da é Pátria. comigo, deixa comigo, ia bem, porque nós estamos mal de centroavante. Mas é como fala, acidente. Eu sei que muitas resenhas que a gente tá tendo aí pelos WhatsApp e tal, tem gente que tá falando, não, só pode ser chuteira, é gramado, o que é isso? É preparação física que é ruim, porque levanta uma conspiração por tudo que está acontecendo no São Paulo, né? Mas eu falo que isso é um acidente de trabalho. Isso é acidente, todo atleta tá assim. E agora é fazer o quê, né? Agora é esperar que os que foram contratados aí joguem, represente, que André Silva vire Uhum. Um Borges da vida, matador. um Borges, isso aí, um Pelo Luiz menos, pelo Fabiano, menos consiga fazer um domínio ali, né? é, E porque de tá Neno acontecendo. também, que a gente não teve oportunidade muito de ver, espero que também seja bom. Eu tenho amigos cruzeirenses que sempre gostaram do Dineno e a torcida do Cruzeiro até gostou, tipo, elogiou bastante quando ele saiu e tal, falando que o São Paulo fez um bom negócio, apesar das lesões, né? Porque Jogando bola, ele é bom. antes dele sofrer a lesão É, aí, ele tinha feito alguns sim. gols já, tá, Jogando não sei o quê. bola, dizem que ele é bom, mas é isso, rapaziada. É triste, triste. Acabou já com a tarde do torcedor tricolor, que já não vem sendo fácil. Quando você olha o futebol do time, provavelmente uma briga pelo rebaixamento, o time falido, sem condições de contratar ninguém, uma bagunça interna, uma gestão pífia, né? E aí você tem uma molecada da base ali que talvez seja a esperança de salvar. Você perde um artilheiro promissor aí, né? Só que é assim também. A gente não teve oportunidade de ver o Rian Francisco, né? Porque por conta de um treinador que estava aí, no primeiro jogo a gente viu um pouco dele só, né? Quando o Crespo mudou, né? Então, acho que ficou a sensação do torcedor que ele ia vingar, né, cara? Ele vai vingar Ele, ainda, ele, mas só vai atrasar o processo, ele ia né? poder entregar em campo Sim. algo que está faltando, que eu acredito que não está entregando. E falando em entregar em campo, vamos falar um pouquinho do jogo que acontecerá amanhã, né? Lá em Bragança. Lembrando,
já vamos para 5 anos, desde 2020 que São Paulo. Desde quando o Bragantino virou Red Bull, SAF, o São Paulo não consegue vencer lá, né? Bem dizer, 4 anos, né? 4 para 5 anos já que a gente não ganha do Bragantino. E pelo que eu vi aí os comentários, o Crespo não vai manter a mesma escalação, mas vai manter o mesmo esquema. E isso já me deixou meio... Sabe, cara, eu vou dizer para você assim, para mim futebol é básico, porque como o Vitor fala sempre, um 4-3-3 com 2 caras de pontas de velocidade. Será que nós não temos? Será que o Lucas Ferreira não pode jogar? Ferreirinha não pode jogar? Porque eu fico muito preocupado. Quando você monta esse esquema de 3-5-2 e os 2 caras da frente não tiver velocidade, não vai adiantar nada. Se o time lá da frente pressionar mesmo, a gente não tem saída de bola, então não adianta nada. Eu fico muito preocupado. Eu não sei o que passa na cabeça do Crespo. Acredito que se ficar nessa formação, a gente vai ficar sempre dependente de uma bola só, uma bola parada, de um escanteio, de uma falta. Vai criar eu não estou gostando volume, muito, né? E pelo que nós avaliamos aí, que eu vi da provável escalação, a gente vai falar. Então, esperançoso que o São Paulo amanhã tenha uma vitória. Eu vou dizer, seria fundamental. Até porque é o seguinte, galera, fica pensando comigo. Se o São Paulo não consegue uma vitória amanhã, sábado, contra o Corinthians no Morumbi, vai ser uma pressão total dessa torcida em cima desses jogadores. E esses jogadores, psicologicamente, mentalmente, estão derrotados. Estão derrotados. É a cara deles, são derrotados. E aí a coisa vai ficar muito mais complicada. Sim. Entendeu? E aí a gente já vê uma vitória é fundamental, a gente sabe que não é fácil, o Bragantino vem bem, tem todo o histórico que o São Paulo consegue vencer lá, e o São Paulo vem mal, né? Uma vitória é fundamental, cara. Quando você observa a tabela ali, o São Paulo 1 ponto à frente dos que estão no Z4, porém com um jogo a mais. Tudo isso, tudo que acontecendo, o melhor jogador do time, Lucas, não sabe o que vai acontecer, provavelmente vai ficar fora também da temporada. A promessa da base que poderia nos ajudar fica fora, o nosso melhor atacante também fica fora. Tudo que vem acontecendo, o extracampo, o São Paulo tende a entrar numa briga pelo rebaixamento pesada. Por quê? Porque o São Paulo não é a derrota contra o Flamengo, contra o Bragantino fora de casa, que está bem no campeonato, que levou o São Paulo a isso. Foi a primeira etapa do campeonato antes Copa do Mundo, onde você tinha adversários de níveis mais fracos que o São Paulo, e você acabou perdendo dentro de casa, desperdiçou pontos dentro de casa. Então agora, quando recomeça o campeonato, você começa numa tabela muito pesada. Aí você enfrenta um clássico, e clássico nunca tem favorito, não importa a fase boa ou ruim, chega lá é outro jogo, você vai pegar a Inter fora, entendeu? Você começa a ter jogos, Juventude, que tá na briga com o São Paulo, é fora, você começa a ter jogos complicadíssimos, tudo isso entrando numa reta de Copa. Não é prioridade, as Copas, beleza, mas, né, vai ter que jogar e atrapalha, querendo ou não, no calendário. Se bem que, para esse time de São Paulo, quanto mais jogar, talvez seja melhor, porque fica parado, volta pior. Mas a vitória amanhã seria, tipo assim, importantíssima até para mudar o ânimo do astral do São Paulo, essa preocupação que tá a torcida desde quando voltou aí o campeonato, que você fica, tipo, todo mundo, vamos cair, vamos cair. Eu não tava acreditando, cara, eu confiava, mas quando você olha a tabela, os próximos jogos, o jeito que o São Paulo vem jogando, sendo escalado, porque se estivesse jogando bem, o resultado não vindo, você tinha com todos os jogadores à disposição, você fala, uma hora dá. Só que, pô, você não conta mais com o Lucas, com o Caleri, com o Rian, molecada da base sobe, volta pra base, de novo. Matheus Alves, que podia estar ali, foi vendido. Entendeu? Então, e aí você olha, você faz escalação. O Oscar não tá entregando nada. Não é só culpa do Oscar. Você não tá entregando também. Você olha, você tem toda essa dificuldade. A escalação que vai pro jogo, para praticar o pior futebol. Então, eu hoje acabei ficando muito pensando comigo, comecei a ficar preocupado. Falei, o negócio tá feio. Se a gente não conseguir esse resultado contra o Corinthians, vai ser complicado, porque aí chega a 15 jogos, você com 12 pontos, já começa o Guarerê, São Paulo vai jogar a Série B. Como que esses jogadores de São Paulo vão responder? Pode ser melhor, com mais raiva eles consigam buscar o resultado, mas pode ser pior. Então, uma vitória amanhã, cara, seria essencial, porque você iria pro clássico
com uma moral a mais, e se ganhar os 2 seguidos, Já aí ajuda você já bastante. fica mais tranquilo, né? E agora eu também não posso deixar, não é querendo ser pessimista, mas uma derrota amanhã ela complica muito a situação do São Paulo demais, porque além de deixar ele numa situação na tabela pior ainda, porque você vai falar uma derrota, o Juventude tem um jogo a menos que o São Paulo, vai jogar, Santos, tem o Santos que tá ali, e mais, tem parelho com o São Paulo. um astral É. melhor, né? Você tem uma derrota dessa, com certeza você vai para o Morumbi no sábado para jogar contra o Corinthians com uma pressão maior, com a torcida, com a faca no dente, louca para chamar jogador de pipoqueiro, de amarelão, porque vai ter porque também vai chegar a hora que a torcida não vai ficar só direcionando mais para a diretoria, vai começar a cobrar jogadores, porque é inacreditável, porque assim, já faz um tempo que esse time tá descendo a Que a gente desejar, falou, então, foi um erro do São Paulo, né, ter mantido o Zubeldia até agora, não deveria nem ter virado o ano, ter dado carta branca pro Zubeldia, principalmente se desfazer de alguns jogadores que hoje poderiam estar compondo o recompondo elenco alguma aí, coisa, e ajudando mais, né? Ah, liberou folha salarial, não sei o que, mas e é coisa pequenininha perto do que os gastos que tem o São Paulo, né? Um Eric, Michel Araújo poderia estar aí, ou se fosse outro treinador utilizar a base de uma forma melhor, Matheus Alves, Julian Gomes está aí, que poderiam estar nos ajudando mais, né? Então, o maior culpado sim, a diretoria, a gente sabe disso. E principalmente por ter mantido o Zubeldia e ter feito as cagadas que fez. Mostra que não sabe nada de futebol. Nada. Acabaram com o São Paulo Futebol Clube e terá sangue do São Paulo nas mãos no final do ano. Só um milagre para não salvar aí que o São Paulo comece a jogar um futebol bom, ok, e não briga para não cair, né? Mas vamos lá. O Chiquinho falou da escalação, né? Que eu vi também do Crespo. Não tá me decepcionando no começo, mas ele vai no 3-5-2 e que a intenção dele era utilizar o André Silva e o Luciano no ataque. Só como o Luciano estava suspenso contra o Flamengo, colocou o Pablo Maia. Essa escalação ele treinou durante essa pausa da Copa do Mundo toda, né? Então, provavelmente será essa escalação contra o Bragantino. Eu gosto? Não gosto, mas tende a ser um pouquinho mais ofensivo. Tem um Luciano dentro de campo aí que, por mais que ele atrapalhe, pelo menos ele deixa todo mundo ligado reclamando, né? Mas eu prefiro até um 4-3-3. Não posso descartar o Ferreirinha como titular de São Paulo. Para mim não há hipótese disso. É muita burrice um treinador que não consegue ver que o Ferreirinha tem que ser titular de São Paulo. E se Lucas Ferreira estiver disponível também, tem que jogar, porque a gente vai enfrentar um time jovem, rápido, e que se for só com os que tem lá tocando bola toda hora, será mais um jogo igual ao do Flamengo. E a minha grande preocupação é o seguinte, nesse esquema que o Crespo vai montar para jogar amanhã, provável esquema e provável escalação, a minha preocupação é sim, é que se o São Paulo saia perdendo de 1-0 igual o Flamengo, você não consegue. Aí você tem as recuperar. mudanças para Não, colocar, então, né? mas aí depois você tem as mudanças para colocar. E se as mudanças não sofrem efeito? Essa é a complicação. Porque você há de convir comigo que Luciano e André Silva, no esquema desses dois, eles não são exímio vibrador, não são exímio, como seja, de velocista. Então, é meio complicado. Isso. Bora. 9h30 o jogo amanhã, provavelmente passa na tela da Globo. Acho que vai ser no novo estádio do Bragantino, né? Então, pode ser que São Paulo quebre a zica lá do Nabi Abichedi, lá que não consegue ganhar, né? Mas, cara, a vitória amanhã é essencial, porque tá se tornando a bola de neve todos os problemas de uma vez e tá cheirando a rebaixamento, cara, porque não tem quem vai vir aqui para salvar o São Paulo. A gente não consegue ver um nome lá fora com identificação São Paulino e com qualidade que poderia melhorar o jogo de São Paulo, que é possível de voltar, né? Então, ganhar para sair dessa situação logo, porque CT protestar, por enquanto, vou ser sincero, eu não acho que é corpo mole de jogadores, eu não vejo que falta entrega dos jogadores. Vejo eles correndo, mas se você correr errado não adianta de nada, né? Você cansa mais e tal. O problema é a gestão, mas eu acho que com ajustes técnicos dá para o São Paulo jogar melhor. É que era uma terra arrasada de um Pardal e uma diretoria que destruiu o elenco.
as características do elenco. Não deixou jogadores de ponta, principalmente na ponta direita, encheu de velho. E por quê? Né? Por quê? Agora todo mundo sai do BO e quem vai ter que aguentar, quem vai ter que novamente segurar o São Paulo é a torcida, pô. Que vai ter que incentivar um bom de marmanjo. É como a gente já falamos em vídeos passados, é aquela tal coisa, né? Dispensaram os jogadores, venderam, dispensaram, de repente começa a usar a base, aí daqui a pouco vende alguns garotos da base, e aí para repor foram contratar jogadores que são mais baixo nível que a base e que os que dispensaram e custaram mais caro. Você entendeu? Complicado. Então é complicado. A gente tava brigando, quer ver um exemplo rapidinho? Vivia aquela briga, não vale a pena você pagar pro Wellington 700 mil, que o Wellington tava pedindo, beleza. Não vale a pena pagar pro Wellington, o Wellington não sei o que, o Wellington não sei o que. Aí você traz o Enzo Dias e contrata o Wendel. Deu dobro e nenhum dos dois estão entregando. Isso é a minha briga, entendeu? Essa é não vale a pena ficar com o Moreira. Dispensou o Igor Vinícius, beleza, nós era crítico. Aí você traz Cedric, que custa mais caro e não tá entregando. E essas coisas. Oportunidade pro Mike. Entendeu? Matheus Alves. William Gomes, você vende a preço de banana. E agora você não tem ponta, só tem Ferreirinha. Então essas coisas assim. Eric, você dispensa, agora você só tem o Lucas Ferreira, entendeu? Se machuca, já era. Então, são coisas que você fala, vende Matheus Alves, tinha que vender, só que quem tá ali, que é o Oscar, não tá entregando. Talvez o Matheus Alves fisicamente tinha que segurar. Então, são coisas que a gente não entende no São Paulo, né? Então, rapidinho. Talvez a provável escalação, todo mundo tá falando que é o que está sendo treinado, é Rafael, certo? É Cedric, Ferrarese, Alan Franco e Arboleda. Enzo Dias, Marco Antônio e Alisson, Oscar Luciano e André Silva. Vamos torcer para aquele certo que a gente saia com uma vitória, nem que for por 6-0, mas tem que sair amanhã. Mas se ganhar, será fundamental aí porque ganham essas duas, cara, já passa esse negócio de rebaixamento, você já ganha uma moral, e aí você vai pras Copas, né? Joga o turno nas Copas, né? Não tô falando que as duas salvam, mas você ganha moral, vai... Se eu ganhar do Bragantino fora do Corinthians, você tem futebol para ganhar dos outros times, né? Mais fraco lá do campeonato e quem sabe a gente se salva aí e pode focar numa copinha, fechou? Então tamo junto, amanhã a gente tá aqui, se Deus quiser, mais tranquilo, com uma vitória do nosso tricolor para falar somente sobre o desempenho, né? Isso, que é o mais importante. Fechou? Beleza? Tamo junto, é nóis, não esqueça, se inscreva aí no canal, deixa o like, comenta aí. Até amanhã.